Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô aqui com... Só famoso. A gente, Só a farofa. O que deu pra hoje, o que o orçamento deu. Sabe o Natal, dia 25? O almoço do 26. Eu tô aqui com o almoço. Literalmente, a gente acabou de gravar um episódio aqui que é o Natal do dia 25 e agora a gente tá fazendo o do dia 26. Brincadeiras à parte. É só um mexidão. Hoje estou aqui com o Samuel, líder de adoração da PIB-BH, Renan, líder da Nova Geração, Nós. Augusto aí, que cuida de todo o Salve, acolhimento, truta. Connect, agora também formação ministerial. Ô, glória. Isso aí, glória a Deus. Cruzeirense. Mas, ó, tem Quem aquele diria? episódio na Bíblia que eles mandam espias, né? Vocês se lembram desse dia? Vocês não estavam lá, mas sabem da história, né? O Augusto já tá... O celular é uma fuga, né? Porque Não, se meu ele celular- olha no seu olho, ele vai te perguntar. Não, o meu celular descarregou, velho. E aí Apareceu o interessante é três que eles voltam de lá com opiniões Sim. distintas, opiniões diferentes. Um viu Otimista, possibilidades, o outro viu pessimista. dificuldades, É né? verdade. E com base nisso, eu queria perguntar pra vocês o que é que vocês estão vendo pra 2022. Uau, visão profética agora, hein? Recebe. Cara, eu tô muito animado pra 2022. Eu vejo que Deus tem grandes coisas pra fazer, eu vejo que Deus quer mover o seu povo pra transformar essa nação, mas ao mesmo tempo eu sinto um grande peso de responsabilidade. Eu tenho tido uma grande crise comigo mesmo recentemente de eu não posso mais estar do jeito que eu tô esse ano no ano que vem. Eu Glória a preciso de alguma forma mudar. Que bom que Deus tá falando. Amém. Mas então eu vejo isso, que Deus tá Agora querendo vai, fazer. agora vai. Ele tá Ó, Juan, mexendo no graças povo. a Deus. Já falei com a Marissa, amor, vamos acordar todo dia 4h30 da manhã, não deu hoje, talvez amanhã dá. O Renan é aqueles caras fazem a promessa assim, esse ano eu não passo de 70. Aí no outro ano o Renan fala assim, não, esse ano eu não passo dos 80 quilos. Aí no terceiro ano, cara, esse ano eu não passo dos 100. Olha a camisa, Não, ó. mas eu tô falando do peso, mas é as promessas Dando de um virada exemplo. de ano aí, Esse é um né? exemplinho. Mas agora vai. E você, Augusto, No o que você Augusto, tá enxergando pra 2021? Uma camisa menor, né? Vida fitness. O Augusto agora é bodybuilder. Maromba. Ai. Cara, interessante. Eu vejo um processo, até que eu tenho vivido, e eu vejo muitas pessoas vivendo esse mesmo processo há alguns anos. Uma mudança de mente mesmo, mudança de perspectiva em vários aspectos, assim, quanto à igreja evangélica e tudo. Então eu vejo com muitos bons olhos. Mas por quê? Porque eu acho que agora, eu, pessoalmente, tô com mais fé. Porque no início da pandemia a gente deu uma tremida nas bases. Não sei quem, né, todo mundo aí, mas eu dei uma tremida Eu nas não, bases. aqui tava tudo bem. Eu tava Deixa eu ver mal. sua mão. Eu tô de boa agora. Mas eles me complicaram agora, ficou meio difícil. Mas no início eu tava meio complicado. E eu fiquei uns dias assim meio tensos e tal, o que será? Mas eu vi Deus fazendo tanta coisa nesse ano. Eu vi a gente crescendo tanto, eu vi a igreja do Senhor, não só a PIB, avançando Sim, tanto. verdade. Que eu falei, cara, então assim, se 2022, o que humanamente falando... 2021. Não, agora falando de 2022. Se humanamente falando o que nos espera é caos, então a igreja vai voar, assim. Mas se entendermos os processos, o que nós devemos fazer, né? Sua fala foi muito assertiva esses dias aqui no culto, de que temos que nos preparar para cuidar. Isso é muito interessante. Eu vi um pastor falando um tempo atrás, naquela época daquelas manifestações que estavam rolando bastante, e ele dizia o seguinte, nós, a igreja, temos que estar ali. Aí o povo criticando, como assim? A igreja não tem que envolver com essas coisas e tal. Ele fala, não, nós temos que ser aqueles que vão sofrer os danos. Então nós temos que ser aqueles que vamos dar a cara, até por proteção a outras pessoas, para cuidar, estar à disposição de cuidar de outras pessoas. Aí eu achei uma perspectiva muito interessante, eu acho que é mais ou menos o que nós vamos fazer para o 2022, né? O que nós devemos fazer. Sermos aqueles que vão estar à disposição de servir. A gente tem que entender que o exército ele não tem só a frente que ataca, né? O exército tem quem ataca, quem defende, quem renova os soldados feridos e cura dos feridos. E eu vejo que a igreja hoje vive uma crise de identidade. Às vezes ela quer estar na condição de quem está atacando, ela quer estar na condição de quem está defendendo. Então a gente precisa se entender nesse processo Qual é todo. o nosso local, né? E eu vejo muito isso, que 2022
o nosso papel não vai ser aquele de ofender, de machucar, de ferir, mas de acolher, de restaurar, de cuidar, de falar assim, olha, tudo bem, não tem problema, vem pra cá, deixa eu te mostrar uma direção. Eu sei que você ficou machucado por esse lado, eu sei que você ficou machucado por esse outro lado, mas agora eu quero te mostrar um caminho reto, eu quero te mostrar algo que transcende ideologias, ideias humanas, algo que está acima de tudo isso. Quero te mostrar não um país que pode ser perfeito, mas uma cidade celestial. Então, a igreja precisa, e eu creio que a gente está no caminho de encontrar o nosso lugar de fala. E como você acha que a gente pode fazer Peraí, isso? deixa só o Samuel aí. desculpa. Você Pois é, eu tava esperando aqui, né? Achei que ele ia ir no banheiro. Pra quem não entendeu, assista o episódio anterior. Eu, falando sobre isso, eu lembrei da frase de Tertuliano que diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E sob essa perspectiva, eu também lembrei da perseguição que a igreja sofreu no ano 70. E foi só a partir disso que ela cresceu, que ela desenvolveu mais ainda, né? E para 2022, eu espero muitos desafios mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o propósito do desafio. Se a gente não tiver o olhar assertivo para ele, a gente vai cair, a gente vai padecer. Mas se você enxergar o desafio como uma oportunidade, mano, a gente vai crescer muito. Então eu tenho esperado 2022 assim, um ano de muito desafio. Mas... E para 2023? Hã? Não estamos na glória já. Eu Papai. não tô entendendo a fala do Tem, Samuel. tem 47 anos. É que o Samuel acha que vai acabar tudo em 23, né? 23 não Eu vai tenho umas acabar. teorias aí que em outubro de 2023 as coisas vão mudar Mas eu bastante. penso assim povo que que o gosta de caos, cara, a perseguição, ele é o adubo do crescimento. Então, eu não vejo esse caos e essa perseguição e essa problematização toda como uma forma da igreja diminuir o seu poder, mas ela é adubo do nosso crescimento em todas as esferas, em todos os sentidos. Primeiro que já mudou pra gente o que é crescimento, né? Não é mais crescimento vertical, é crescimento horizontal. Já é mentalidade, uma expansão de mentalidade, uma expansão de consciência. Nós vamos crescer horizontalmente, a igreja nas casas, é plantação de igrejas, é expansão do reino de Deus em lugares que é onde não tem, não mais aquele crescimento verticalizado, prédio, sabe, megas estruturas, não é mais assim. Segundo, que nesse contexto de crescimento horizontal, quanto maior for o fogo aqui, maior vai ser a expansão, maior vai ser o crescimento. Então, eu tenho uma visão muito, muito esperançosa, ainda que seja o nosso fim, como o Samuel acha que vai acontecer, ainda que seja, vai ser glorioso, sabe? Vai ser, a igreja vai ter aquele encontro com Jesus glorioso, mesmo no meio de tanta luta, de tanta perseguição, de tanta dificuldade, que eu acho que foi o que você disse mais ou menos, né? 2020 e 2021 eram anos que para a igreja, assim, era o fim, né? A igreja fechada. Tinha tudo pra acabar, né, cara? Muitas igrejas tinham tudo até para fechar, literalmente, as portas, fechar CNPJ. Humanamente falando. Tinha tudo. E a gente viu que, na verdade, aconteceu o inverso, né? Eu tenho muitos amigos que começaram a plantar igrejas agora na pandemia. Olha só. Eu falei, cara, como, né? Porque precisa de relacionamento. Como que você fez isso? E fez e aconteceu. Então, eu vi o inverso. Eu vi a igreja crescendo muito mais. Eu vi o reino de Deus prosperando muito mais. E toda essa escuridão, cara, ela não me amedronta. Ela gera no meu coração a expectativa. Porque quanto maior a escuridão, cara, se você pegar essa luzinha desse celular seu aqui, ó, e for num lugar escuro e apertar essa luzinha, deixa eu ver, essa luzinha aqui, ó, Essa aqui, ó. vai clarear. É luzinha pouca, é uma luzinha Oferecimento. nada, mas é pouca luz, mas que clareia na escuridão. É verdade. Então eu tô vendo toda essa problematização como uma oportunidade do reino de Deus ser manifesto. E aproveitando a fala do Samuel, é mais ou menos assim que eu vejo. O que você ia Você perguntar? falou sobre a igreja encontrar o seu local e ser esse abrigo em 2022 de cuidado, de restauração. E como você acha que a gente pode fazer isso, mantendo o equilíbrio de a gente estar aqui para receber, para amar, mas também a gente instrui em como fazer o certo, porque vai ser um ano de eleição, um ano de caos, e a gente precisa falar sobre não ser partidária, mas ensinar a votar, ensinar a escolher, como ter esse equilíbrio de ser esse local de abrigo, mas ao mesmo tempo de instrução. Você concorda que a Bíblia fala de tudo? Concordo assim, com tudo. Então eu não preciso Sem dúvidas. Então eu não preciso submeter a minha pregação às agendas do mundo, mas
a Bíblia já está preparada para todo esse tipo de discussão. Então, por exemplo, quando a gente fala de unidade, a gente já está combatendo segregação racial, lutas de minorias. A bandeira de Cristo, Quando né? a gente fala de família, a gente está combatendo tudo isso. Quando a gente fala de nova criatura, quando a gente fala de renovo de mentalidade, padrão de pensamento, Romanos 12, a gente está falando sobre você ter processos mais sadios na hora de votar. Então, sim, eu não acho que a gente precisa submeter a nossa agenda de fala em relação ao que está acontecendo ao mundo, mas é a igreja que tem que ditar para o mundo uma agenda. É assim que eu penso. Agora, se você me perguntar, por exemplo, sobre coisas que eu vou falar em 2022, a gente tem séries de mensagens chamada, por exemplo, se eu não me engano, para agosto, idolatria. Alguma coisa assim, a idolatria da ideologia. Sim. Nós vamos tratar sobre os assuntos assim, mas tudo numa perspectiva bíblica. Então, eu creio que a Bíblia, ela que deu base para os filósofos, ela que deu base para verdade. os sociólogos, ela que deu base para os pedagogos, é ela que deu base. Tudo que a gente tem, de alguma maneira, foi extraído dela. Então, eu não preciso, hoje, recorrer a qualquer outra coisa que não seja ela. Então, eu vou continuar pregando a palavra, instruindo os nossos cristãos a viverem o evangelho, porque eu acredito piamente, é piamente que fala, Augusto? Eu acho que é. Não Sim sei. ou não? É de Eu tô piar. em crise agora. Olha no Google. É que você costuma responder bem, aí a gente confia. Creio que sim. Eu creio que se a gente fizer isso, pregar a palavra de Deus, instruir as pessoas não só na consciência, mas na prática a viver a cura na sociedade, né? Então eu entendo isso. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu acho que é essa linha aí que Eu penso, segui. eu ia fazer a pergunta parecida, assim, né? Porque se fala muito sobre a igreja se posicionar. Né? Se posicionar, porque tem que ter uma posição. A igreja tem que ter uma ação ativa. E é muito interessante quando a gente fala que a ação ativa nossa será muito mais da reconciliação do que da divisão ou da ideologia. Não que não tenha que ter esse lado lá, entendeu? Sim. De alguém que faça isso, mas eu entendo que essa não é a nossa vocação primária. E isso é muito interessante, porque quando a gente vai, às vezes, até ensinar algumas pessoas a conduzir reuniões de pequenos grupos, por exemplo. Aí tem lá assim, se tiver alguém ali no meio que é um antagonista, é uma pessoa que fica criticando, toda hora levanta um questionamento, é o cara que só quer dividir, é o do contra. Como que você lida com isso? Aí a gente ensina os líderes a se posiciona, mas lembrando que o nosso ministério é da reconciliação. Então a gente dá a direção, excluir, né? dá a visão, mas entendendo que mais vale aquela alma sendo reconciliada com Cristo. Então, como que nós fazemos isso? Então, é se posicionar e falamos, nós somos isso aqui, nós entendemos assim, essa é a verdade. Mas a gente está abraçando, a gente está cuidando e tudo. A gente tem exemplo aqui, né? Por exemplo, a gente teve uma mensagem recentemente sobre o feminismo, né? Que contra o feminismo e mostrando o design divino da mulher, o que a Bíblia apresenta. E a Keila, de forma brilhante, assim, trouxe essa mensagem. Foi até engraçado, né? Cada frase que ela falava, eu olhava assim para trás, eu falei, meu Deus, Será que tem alguém saindo? alguém vai levantar aqui, vai subir nesse palco, vai ter um problema. Mas foi uma mensagem, assim, assertiva, bíblica, Não agressiva. não agressiva, da forma que tinha que ser. Nesse dia, eu sei de pessoas que estavam ali e que passaram a frequentar a nossa igreja, amam a nossa igreja, e o principal ponto que elogia é a questão do acolhimento. Nesse dia. E são pessoas e assim, se você for parar pra pensar, todos os nossos domingos, você tem esse contraste. Sim, Porque sim. são mensagens Sempre, duras, sempre. porém sem perder a maior marca que é o acolhimento. Porque são mensagens duras que falam que o povo realmente precisa ouvir. Mas em amor. Então, por mais que doa, eu falo assim, cara, mas eu preciso disso. Então, eu quero estar ali pra ouvir, porque aquilo me faz crescer. Mas nem dói muito. É muito Não, em amor. besteira. Não, é... Vem aí um dia, você que não vem, É tipo vem um aí. metiolate de hoje em dia, assim, não arde, né? tranquilão, né? Mas é legal. Assiste uma hora aí. Mas é legal essa fala sua, Augusto, porque reflete muito o que a gente tem que fazer mesmo. Não omitir, não mentir, falando a verdade e pensando na reconciliação. Então, é por aí mesmo. O que não exclui o papel de outros, né? Então, por exemplo, quando lá na frente a gente sonha em fomentar mais isso através de escolas e de plataformas, eu entendo que é necessário ter pessoas lá
num debate, no plenário, numa no Câmara. Senado, na Câmara dos Deputados, é importante. Então eu entendo que eu preciso instruir, formar e enviar. Mas eles vão fazer e eu vou estar aqui, ó, reconciliando, acolhendo. Então o meu papel aqui, ele é diferente. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa clareza. É que o Renan fez uma pergunta, agora deixa eu ouvir. Você viu que tinha Um olhou pro perguntas outro. no episódio anterior, né? Você estava muito admirado? O que foi que você Estava feliz, Estava Samuel? feliz. Nesse lugar aqui, ele traz uma paz. Então deixa eu ouvir sua pergunta. Você estava se sentindo muito em casa, né? Vamos lá, ping-pong, Renan, sua comida preferida. Eu gosto de Hambúrguer. É bom demais. Não, mas Augusto, vai quebrar o momento. O Pong? eu achei Foi o que era Ping, zoeira. agora é o Pong. Vai, então vai. Vai, Renan, sua comida preferida. Hambúrguer. Hambúrguer é a sua, Augusto. Frango caipira, angu, pirão. Com... E a sua, Samuel? Quiabo. Enquanto isso, vocês vão pensando em perguntas ou interações, vai. Lagarto ao molho madeira com champignon. Você nunca comeu isso? Meu pai fazia direto. É mesmo? Esse Aqueles é muito calango. chato. Como chama Ninguém aqueles... passou dessa Não, 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 não. Como chama aquele calango que você ficava... Não, é lagarto, mano. É a peça da carne. Estilingue. Tio. Tio é tio? Não, Tio. tio é o lagartão. Não, mas eu tô Não falando. é esse, não? Não, é a peça do boi mesmo, o Ah, lagarto. tá. Porque você falou que o pessoal lá é tio que come, que é, É aquela- gostoso. É, não, mas Parece uma realmente. iguana. Inclusive, Bruno, você que tá assistindo, já tem um tempo, né? Dá pra fazer aí. Ó, e o time do seu time do coração? Galo, né? Não, Marisa, ridículo. Depois você faz aquilo que eu pedi lá. Só pra- Galo. Qual time você não gosta? Já ficou o galo agora. A Marissa faz a parte da edição lá. A Beleza. gesticulação. Vai, Mas Renan. aqui, pulando Ah, você quer continuar nessa onda? Não, mas é só Pode, é só zoeira. Pulando a Ó, tava achando brincadeira, mó massa. qual que é o projeto marcante que você tem em 2022 assim, pra igreja? Que você sonha e fala assim, cara, se a gente conseguisse, eu tô feliz ano que vem. Formação de pessoas. Se você me perguntar para 2022, 23, 24, Ô, PIB College! até o fim lá, que eu não sei que ano que vai dar, 2023, segundo Samuel. 48, Hã? Quantas contas aí? vai 47, continuar sendo 49. formação de pessoas. Me perguntaram no Instagram recentemente qual que era o meu maior desafio enquanto pastor. Formação de pessoas. É verdade. É para isso que eu tô vivendo, é alcançar, formar, discipular e enviar. Essa é a maior... Por quê? Porque eu não consigo estar em todos os lugares e nem Deus quer que isso seja uma realidade, uma verdade. Então, se a gente quer transformar uma cidade, uma nação, precisamos formar pessoas. Eu tô formando uma pessoa. Quais são os requisitos mínimos pra eu já poder enviar ela? Depende para quê. Então, Uma célula, por exemplo. cara, Caráter. College. aqui na igreja tem um trilho, tem um caminho, Se você né? ainda não fez o PIB College e é Café, da conexão, PIB, ó, classe, integração. Mas quando eu penso na formação de pessoas, eu sempre penso em 3 Cs, que é o que você deve estar perguntando. Que é a formação do caráter, a formação da relação e a formação da competência. Então, são 3 esferas em ordem de importância. A primeira coisa que eu foco muito é na formação do caráter. Então, aqui no nosso relacionamento mais íntimo e na nossa semana, vocês vão perceber que primeiro é isso. Depois é a relação, é a combinação. Então, você está pronto para se relacionar com pessoas que pensam diferente, você está pronto para se relacionar com pessoas que vão estar tanto em cima, em funções ou funções abaixo. E, por último, uma vez que a pessoa ela já está, de alguma maneira, assim, aprovada no caráter e aprovada na combinação, então agora a gente pode focar um pouco na competência. Então eu não coloco a competência primeiro, porque é igual aquele filho dentro de uma empresa familiar. Ele tem poder para tomar decisões, mas ele não tem direção. Ele afunda os negócios do pai. A gente vê isso acontecendo É verdade. muito. O pai trabalha a vida inteira, constrói um império. Coloca na mão do filho e em 2, 3 anos ele perde tudo. Então, por isso essa ordem, por isso essa sequência. já teve algum caso de alguém que não tinha nenhum desses ou algum desses e você conseguiu ele formar e enviar? Então. Você quer mesmo que eu fale os nomes? Não! Quer que eu fale os nomes? Tem um dia que ele virou pra mim e falou assim, ô Samuel, daqui 10 anos você vai me dar um carro de gratidão. Caraca. Não, mas assim, eu entendo que eu não sou hoje ou nunca vou ser o cara 100% em tudo isso, como eu entendo que ninguém vai ser a pessoa 100% em tudo isso. Eu entendo que Deus me colocou um passo à frente e que
com um passo à frente eu já consigo trazer alguém para esse mesmo passo, Puxar, né? E eu acredito muito nisso em todos os sentidos. Então, o Samuel não precisa ser pastor para poder discipular alguém. Ele está um passo à frente, ele já encontrou com Jesus, é o suficiente para ele trazer alguém para Jesus. Neste sentido, eu entendo que todos que Deus tem enviado e tem trazido de alguma maneira, primeiro começa no caráter, segundo na combinação e terceiro na competência. Por quê? Porque a gente vive num mundo muito superficial. Então, a pessoa que não tem caráter pra gente hoje é o ladrão. É o cara que comete um homicídio, né? Então, no mundo... Atos extremos, né? No mundo que a gente vive, não ter caráter é isso. É o cara que rouba, que desvia dinheiro. Mas quando a gente começa a conviver e o ferro vai afiando o ferro, e no nosso minucioso, contexto aqui, né? você vai ver que a gente está tratando sutilezas do coração, que a gente está tratando facetas, que a gente está tratando coisas que ninguém fala que tem, né? Inveja, ou pecados que são invisíveis. Então, neste sentido, sempre vai começar, independente da pessoa, caráter, combinação e competência. E isso é impressionante, assim, porque a gente começou falando de uma questão macro, estamos falando aqui do micro agora, que é de cada um, a formação pessoal. E é assim que a gente consegue alcançar a cidade, né? É o que a gente acredita muito, né? Que, como diz um grande homem de Deus, né? O que se vive na cidade é um reflexo do que se vive nos lares. Glória a né? Deus. É um homem de Deus demais. Então, se a gente não trabalha esse micro, e aí vai expandindo um pouquinho no seu âmbito ali familiar, nunca vamos ver uma transformação na cidade, né? Por isso que às vezes a gente é jovem, e jovem tem essa questão até fisiológica, mesmo ser muito revolucionário, querer mudar as coisas de uma vez, mas não se relaciona com os pais, não tem amizade com o irmão, como você mesmo fala, né? Não arruma nem a cama quando levanta. Eu arrumo a cama de vez em quando, viu? Tá Dos falando aqui, ela jovens, vai de vez em pensar, quando. Augusto? Ela vai comentar lá. O cara então se entrega, assim. né, mano? Ele se entrega e ele mesmo Samuel, reconhece. Ó, Ei, travou a tela azul. Bota a montagem da tela azul aí. Vamos voltar, Mas gente. isso é verdade. Então, assim, quer mesmo transformar, quer ver uma realidade transformada, uma realidade melhor, começa do micro. Você, seu caráter, sua combinação com as pessoas que você está convivendo, né? E as competências também, que também são importantes, né? Só que num grau de prioridade é em terceiro. E aí começa cuidando da sua família pra gente poder ver um reflexo fora, né? Legal. E você tá falando aí, cara, quando eu era do jovem revolucionário, eu me lembro assim claramente que foi. Hã? Conta um caso quando ele era. Foi engraçado quando eu era do jovem revolucionário. Não, quando eu Teve era essa fase, na adolescente, moral? Com 12, 13 anos, cara, eu queria mudar o mundo, assim, eu queria marcar minha... Eu lembro dessa frase, assim, todo mundo que conversava comigo, eu falava, cara, eu quero marcar minha geração. Eu tinha um negócio pra marcar minha geração, que era... Eu falava disso o tempo todo. E aí, eu muito assim, Deus, mas como que eu vou fazer isso? Me conta, né? Porque o Senhor já colocou isso no meu coração, agora me conta. Que dia que eu vou subir num palanque? Que dia que eu vou falar pra multidão? Cara, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que o Espírito Santo falou assim pra mim. Juan, você só vai marcar a sua geração no dia que você conseguir marcar a vida de cada pessoa que passa por você. Falei, entendi. Aí muda. E é isso, cara. E é isso, porque quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito, mas eu tenho que entender que muito e pouco não é quantidade. Que muito e pouco não é multidão ou individualidade. Porque, por exemplo, eu não sei se foi essa pessoa em si, mas uma vez alguém do Canadá foi pregar nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ele voltou para casa falando assim, nossa, você não sabe, foi muito ruim, porque foram, sei lá, 2 jovens aceitaram Jesus. Ah, tá. E aí ela falou assim, nossa, sério, só 2? O cara acostumado com muita gente aceitando Jesus. Ela falou, quais são os nomes desses 2 jovens? Aí ela falou, um e o outro era tipo Billy Graham. Era o Billy Graham, acho que a história é essa. Samuel sempre lembra dessas Então, histórias. relevância... Essa ainda não. Relevância não é quantidade, às vezes é qualidade, porque, cara, verdade. imagina esse cara que alcançou o Billy Graham pra Jesus, né? Ah, lembrei. Não, porque tem uma bem similar. Viu? a Falei. isso. Mas essa é até bem interessante, eu conto no louvor Essa que eu direto. contei, né? Não? É muito interessante também. É porque essa é um Tá contexto tenso de hoje. igreja, a conversão de um garoto. Um dia de muita neve no país, eu não lembro que país, que era, não sei se é Inglaterra, acho que era Inglaterra. E aí a neve tava tão forte, que no domingo de manhã nenhum pastor foi para fazer o culto. Uau. Aí o diácono foi,
Aí ele falou, pô, o pastor não chegou, então eu vou pegar um texto aqui, né? Não sei se foi Salmos ou Isaías. Ele abriu para pregar, pouquinha gente na igreja. Naquela manhã, um jovenzinho de 13 anos converteu. Era Charles Spurgeon. Mano, olha, pensa se ninguém faz o culto. Pensa se a igreja tá fechada. Então faz todo sentido. Marcar a geração, às vezes, não tem a ver com esse cara ter pregado naquele dia para 1 milhão de pessoas. Mas ele alcançou Charles Spurgeon, o outro alcançou Billy Graham. Então foi isso que o Espírito Santo falou. Cara, quer marcar a geração? Aprenda a marcar quem passa por você no seu dia a dia, quem tá convivendo com você. É aquela questão que a gente falou há uns podcasts atrás sobre as pessoas que querem ser líderes e pessoas que querem ser heróis, né? Porque o líder é o cara que pregou ali e o Charles Spurgeon converteu. Né? Então tem muita gente querendo ser o herói, mas muita gente não quer ser o líder, que tá ali por trás, que tá dando a vida, investindo muito. E é necessário o que vai ser o herói, é necessário o que vai ser líder. Mas assim, o verdadeiro herói, ele é consequência do líder. Nessa analogia que ele tá trazendo, dessa nomenclatura, o verdadeiro herói é aquele que primeiro foi servo ali, né? É incongruente o cara tá em cima de um palanque se na vida real, se no dia a dia, se com o pé no chão, ele não foi um bom filho, ele não foi um bom discípulo, ele não foi um bom funcionário. É incongruente. O que ele está fazendo ali, talvez assim, possa ser bonito, mas não transforma, porque é verdade. Não é real. Se torna mais contemplativo, né? E a gente hoje aprendeu a aplaudir personagens, né? A gente aprendeu a reconhecer e a valorizar personagens e não pessoas reais. Então esse é o momento de voltar para a essência. Por isso que choca tanto. Às vezes a gente estava gravando aqui o episódio anterior com uma pessoa real e que ela choca muito, né? E nós temos no país hoje muitas pessoas que são reais que chocam muito. Por quê? Porque a gente não se acostuma a aplaudir pessoas reais, mas personagens. É verdade. E isso tem que ser, assim, um aprendizado. Você quer ser real ou você quer ser um personagem? Quem que você quer ser? O personagem que sobe... esses dias alguém me falou, assim, que um pregador foi pregar e aí falou um monte de coisa bonita. Aí na hora que ele desceu, o filho falou assim, pai, isso aí tudo que você falou é verdade ou era ilustração para mensagem? Uau. Né? Porque o menino o filho conhece, né? Os meus filhos, cara, se tem alguém que me conhece, são os meus filhos. Aí eu te pergunto, meus filhos me admiram ou eles me respeitam? Porque eu não espero admiração em casa. Eu não espero que meu filho fale assim, pai, vem cá, deixa eu tirar uma foto com você. Pai, me dá um autógrafo. É irreal você querer admiração em casa, mas é real você querer respeito. A mesma coisa tinha que ser na igreja. Só que a gente está correndo atrás de admiração, de aplauso. Só que, cara, quem te admira é porque não te conhece. É verdade. Porque quem passa a te conhecer não te admira tanto, mas te respeita. Então é nesse caminho que a gente tem que ir. É verdade. Alguma outra pergunta aí? Não, só eu queria fazer uma consideração. Ele fez e ele fez, né? Os dois já fizeram. Eita. Clima tenso entre os brothers. Não, na verdade, eu só ia fazer uma observação até cômica desse dia sobre a sinceridade da criança, né? Que o Juan tá falando, pô, se tem alguém que me conhece, é meus filhos. E eles são sinceros. Eu lembro um dia que a gente entrei dentro do carro do Juan, tava os meninos lá. E aí, o Natão mais novo olhou pra mim e falou assim, essa bermuda parece a do meu pai. Eu lembro disso. O Juan treina eles. Aí eu tô assim, não, mas é do seu pai mesmo. Aí ele, você não vai devolver, não? Você não vai devolver mais, não? Caraca, mano. Sexta-feira o Nathan tá assim pra mim, tio, eu entrei de férias, vou ficar 2 meses de férias. Você pode me levar pra ficar na sua casa, tipo assim, se você no quiser, cinema, você pode, entendeu? E no parque. Estarei à disposição. Tô de férias. Eu estou à disposição. Mas é interessante isso, porque, cara, a gente vive numa... a gente acostumou com o cinema, a gente quer viver vida de cinema, sabe? Isso é real. Por isso que tem tanto jovem depressivo. É até um pouco injusto, né? Às vezes. Uma vez eu ouvi um negócio, cara, que abriu minha mente, assim, é muito óbvio, mas abriu minha mente. A gente tá atrás das pessoas, dos pastores que pregam fora para multidões e a gente aplaude essas pessoas e o cara tá pregando a mesma mensagem em todo lugar que ele vai. Foi um homem de Deus que né? disse. Olha só, foi um grande homem de Deus que disse. E aí o nosso pastor... o nosso pastor... Eu ia falar a droguinha do dia! Aqui, vamos contextualizar o pessoal, vamos lá, não, eu nem finalizei, toda terça-feira cara. É só contextualizar dessa droguinha. Então, toda terça-feira a gente tem reunião ministerial, onde a gente tem uma mensagem pra equipe.
E o Juan tava falando sobre a droguinha necessária de todos os dias pra manter o nosso ego inflado, pra que a gente fique bem. Quem tem A- crise de identidade É a precisa dependência, disso, né, que a gente tem disso pra precisa. identidade. Então a gente brinca toda vez que alguém elogia agora, é a droguinha do dia. Aí E o você Samuel fica acabou feliz. de entregar a droguinha do dia pro Juan. Que isso, mano. Para com essa desonra. Mas, Renan, só hoje, no episódio anterior, ele tá provocando uma relação né, em casa. Eu entendo. Clima tensa. tenso entre os brothers. Ah, por causa da Maressa? Agora ele tá provocando. Percebe, né? É. O coração- Te amo, amor. Mas vai lá. Não, mas é só isso, porque às vezes a gente tá acostumado a admirar muitos personagens e o cara que tá pregando a mesma mensagem em 1 milhão de lugares pra 1 milhão de pessoas e a gente desvaloriza o nosso pastor que toda semana tá fazendo uma mensagem de Deus ali pra igreja. Então é bem... Eu não vou usar essa palavra injusto, porque parece que você tá mendigando alguma coisa, mas não é isso. Mas a nossa visão tá muito errada. É ingrata, né? Ingrata, exatamente. É ingrata. E você que tem a experiência de fazer uma mensagem e de pregar, você também sabe o quanto que aquele processo ali é Nossa de Deus. gerar um filho, né? É um filho mesmo. É gerar um filho. E aí o seu pastor, pra você que tá ouvindo, tá lá toda semana. Tendo dores de parto, gerando um E filho, uma tendo coisa crises. É uma mensagem que você vai fazer para um congresso e aproveitar ela em várias. Agora, Isso. o seu pastor, ele provavelmente tem que fazer uma mensagem para quarta, uma para quinta, uma para sábado, uma para domingo. É totalmente diferente também. E realmente, eu conheço grandes amigos assim que são famosos, conhecidos, e eu já cansei de vê-los em vários contextos, às vezes com literalmente, cara, a mesma mensagem. Então, isso mais do que nunca nos mostra essa utopia. A gente fala assim, cara, ele é um grande pregador. Tudo bem, ele realmente é, mas o teu pastor também é. Porque é verdade. senão, vamos trazer pro contexto da masculinidade, da hombridade, né? O que é ser macho de verdade na sociedade? É o cara que pega todo dia uma mulher diferente, né? Mas na minha humilde opinião, macho mesmo é quem tá casado há 60 anos, É fazendo verdade. a mesma... E não é que só tá casado, mas é que tá fazendo a mulher feliz todos os Dando dias. provisão, proteção. Isso, que tá Todos sendo, os dias, né? sendo uma Todos plataforma os de dias. envio pra ela, Hoje que tá também. alegrando a vida dela, sabe? Esse cara pra mim é macho. É um cara que se reinventa, que se renova e que tá ali cuidando da sua família. Então, a mesma coisa a gente tá combatendo aqui esse mundo de rede social, tudo que é Instagram. Como que você fala, Marisa? Instagramável. Instagramável, né? Então, o macho de verdade é o macho instagramável, tá? De regatinha. Como que fala agora na sociedade? É o Heterotop. Heterotop. É Tá fragando, hein, instagramável. nego? O heterotop é Tá instagramável. O feminismo inteirado. tá instagramável. O pregador da internet. Então, cara, eu acho que a gente precisa voltar pra vida real. Isso é verdade. Acho que a pandemia colocou o nosso pé no chão de novo, levou a gente pra dentro de casa, para as relações do dia a dia. Em cima do que o Augusto estava falando sobre revolucionário, quando a gente é novo é assim, cara, eu vou mudar o mundo. Aí você chega lá na fase dos 30, você tá assim, eu vou mudar o Brasil. Aí você chega nos 40, você tá, eu vou mudar Minas Gerais. Você chega nos 50, eu vou mudar Belo Horizonte. Quando você chega nos 60, 70, fala assim, cara, se eu conseguir mudar a minha família, eu já tô feliz. Você tá nos 80, fala assim, Deus, se o Senhor me dá um coração igual ao teu, eu já tô feliz demais. Então, não tô dizendo que a gente não tem que ter o ímpeto e fazer o macro, mas que tudo começa no micro. Eu não verdade. preciso chegar nos 80 para falar assim, cara, a verdadeira mudança primeiro tem que ser minha. Se eu entender isso hoje, já é um caminho de verdade. maturidade, porque aí é o inverso. Aí você Então, começa a transformar a sua família. Isso. Família transforma a cidade. Exatamente. Cidade transforma o estado. Estado transforma a nação. Nação transforma o mundo. Então, isso é o caminho de maturidade. Ou seja, para 2022, um coração igual de Deus. Amém. Essa é a oração. Quem mais, gente? Quem mais vocês têm aí de expectativas, sonhos? Quem mais, Samuel? O que você quer dizer? Fala que é o momento. Esse é o momento, cara. Em 2022, eu sonho com todo mundo tendo o mesmo nível de paixão. Isso é verdade. Porque uma coisa é você estar incendiado e você querer delegar função, mas você não delegou coração, você não delegou motivação, você não delegou paixão. Então, o meu sonho, assim, para a realidade que eu vivo, é que todo mundo que está vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo tenha a mesma paixão. E o que você tá vivendo que seria legal todo mundo viver? A comunicação divina, a presença de Deus, Entrega, né? a entrega, sabe? Então, assim, não fazer
pela proposta, mas fazer pelo propósito. Não fazer porque tem que ser entregue, mas porque pessoas precisam ser mudadas. Então, essa mesma paixão, essa mesma visão, se todo mundo tiver com o mesmo foco, cara, isso aí é sensacional. E o que seria isso, né, das pessoas? Porque, pô, você já entendeu, você está vivendo. Como que as pessoas poderiam não viver pela proposta e viver pelo propósito? Quando elas entendem o porquê que elas existem. Quando elas percebem que eu não estou olhando para elas como um produto, mas sim como uma pessoa que tem uma história que começou nos céus. Isso aí que você está dizendo, cara, é assim, se as pessoas querem ter um 2022 top, é crucial. Identidade, propósito, direção. Então, você já reparou qual o poder de um ambiente? O poder de um ambiente, como que o ambiente tem poder de modelar as pessoas? É verdade, então, com certeza. Às vezes o cara nem é agressivo, mas ele tá no meio da torcida do Galo lá, ele fica agressivo. Ele verdade. quer bater nas ambiente. pessoas. O ambiente é Ele não foda. pode ver uma carteira. Mas você vê o poder de um ambiente. E Corinthians? às vezes você tá, por exemplo, num ambiente ruim, cara, e as pessoas estão dizendo, e ali tem uma voz. Pode reparar que todo ambiente tem uma voz. É verdade. Às vezes uma voz diretiva. às vezes o ambiente O tem uma inferno voz assim, assim, "Alô". você não vai ser ninguém, você não vai conseguir, não adianta tentar. E você vai ouvindo aquela voz vai se tornando verdade e você não tenta, você não faz, você não vive, sabe? Todo ambiente tem uma voz, só que nem todo mundo tá vivendo o mesmo ambiente que o nosso. O nosso ambiente é assim, cara, qual a sua identidade? É que você é filho amado. É verdade. A sua identidade é que você é filho de Deus, é que Ele escolheu, decidiu te amar. O nosso ambiente é um ambiente que tem uma voz que está dizendo, cara, Deus sonhou com você, Ele tem um projeto, Ele tem um sonho, Ele tem um propósito. O nosso ambiente é alguém que está falando assim, cara, vamos, a gente vai conseguir, vai dar certo, né? Mas nem todo mundo está vivendo esse ambiente. Então nós precisamos ajudar as pessoas a mudar os ambientes, né? Eu gosto muito isso me lembra muito a passagem da mulher que se lança aos pés de Jesus, começa a chorar e enxugar os pés dele com os cabelos. E aí aquela pessoa que está ali, naquele mesmo contexto, vira assim, se o Senhor soubesse quem é essa daí, né? Ele não ia deixar. Se ele fosse um profeta. E aí Jesus vai lá e fala do quanto aquela mulher foi perdoada e por isso que ela amava muito. E é interessante porque eu penso assim, não é porque o pecado dela, espiritualmente falando, era pior do que o do fariseu lá. Ambos eram pecadores, ambos eram vistos por Deus no mesmo patamar de pecadores caídos. Então não é porque ela foi muito perdoada porque ela tinha mais pecado. Ela foi muito perdoada porque ela se entregou de uma forma diferente. É verdade. Ela buscou de uma forma diferente. E aí eu fico vendo, assim, às vezes, quantas vezes nós repetimos as mesmas coisas em nossas pregações, os nossos cultos, numa tentativa mesmo das pessoas serem ativadas mesmo e se entregarem mesmo a isso que nós estamos falando, né? E aí, nesse exemplo dessa mulher, eu vejo muito isso, de forma prática, assim. Primeiro, ela gerou nela autoconsciência. Quem eu sou? Quem eu sou e o que Jesus fez por mim. A partir disso, ela só tem uma ação, que é lançar os pés. Ela é interessante, olha, nisso que você está dizendo, ela abandonou o ambiente antigo e se entregou a um novo ambiente. Na mulher com fluxo de sangue, ela fica quase 12 anos se escondendo dentro de um ambiente de morte. É verdade. E quando ela decide sair daquele ambiente, ela encontra um outro ambiente de cura. A minha palavra, para a gente já até caminhar para o final por causa do horário, para as pessoas em 2022, é talvez aprender a entrar no ambiente certo. Né? E o ambiente certo, o ambiente da restauração, o ambiente do acolhimento, da cura, da transformação, é um ambiente onde Deus está, é um ambiente onde Deus se faz presente, e Ele se faz presente onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle. É verdade. Né? E nós temos movimentos intencionais de manifestação dessa presença de Deus, que é o culto comunitário da igreja, que são as células, que é o culto familiar nas casas. Então, que você possa prover o ambiente certo para ter a voz certa, para ter a transformação certa e para viver o ano certo. É verdade. Vamos Isso é para as verdade. considerações finais? É isso. Eu acho que isso aí que vocês falaram de ambiente é muito interessante, porque Jesus ele sempre gerava ambiente familiar. Então Jesus amava a mesa porque era um ambiente familiar, onde olho no olho, brincadeira, comida. E você citou a mulher do fluxo de sangue.
o Juan citou a mulher do fluxo de sangue. Interessante porque ela não podia tocar em ninguém. Ela era considerada alguém impura, ela não tinha vínculo social com ninguém. E um homem, ele tinha sua veste e a parte ali como se fosse o rodapé, a beiradinha ali, era a parte mais pura. Você tá rindo? O rodapé da roupa. E ninguém podia tocar senão a família, a esposa e as filhas. Olha que interessante. Então alguém que tocasse era uma ofensa, era... Ele viu o culto de oração, você não viu. Você estava indo contra. Quando a mulher do fluxo de sangue toca ali, quando ela Caraca. toca ali na beira da veste de Jesus, ele vira para ela e chama ela de filha. Então eu acho que é a gente gerar esse ambiente familiar. Então eu estou evangelizando alguém, não tem que gerar um ambiente de escola, um ambiente de ensino, de discurso. É um De ambiente eu sou o familiar. cara e você tá aqui pra consumir. Não, É um tamo ambiente junto. familiar, cara. Eu quero cuidar de você. É. Como que eu posso te trazer e te ensinar sobre esse cuidado paternal? Essa ilustração ali da Bíblia para mim é fantástica, de Jesus não importava quem, ele gerava um ambiente familiar. Eu falo mais ou menos nesse sentido também, de entender que acima das suas próprias convicções, ideologias ou expectativas também, porque nós estamos com a expectativa muito boa, expectativa não, né, com esperança mesmo, né? Mas talvez quem está assistindo não está tão esperançoso assim, às vezes está numa baixa. Então, independente da sua esperança ou expectativa ou da sua visão, há a palavra do Senhor que é superior a tudo isso. Há o próprio amor de Jesus que é superior a tudo isso. Então, toda a nossa vida tem que ser em função de propagar e fazer isso ser espalhado e alcançado na vida das pessoas. Então, eu creio que esse tem que ser o 2022 nosso. Essa consciência de que Ele é superior e podemos correr para Ele. Minha consideração final para 2022 é... Cara, olha quantas coisas você viveu até hoje. Quantas coisas você passou e você tá aqui. Coisas que às vezes você achou que você não ia superar, coisas que você achou que você não ia vencer e foram vencidas, né? Que pra gente aqui, 2022, você não entre mais nessa retaguarda de, poxa, e agora? O que vai vir? O que vai me atingir? Será que o que vai me atingir vai me parar por muito tempo, por pouco tempo? Eu não quero entrar em 2022 desse jeito. Eu quero entrar diferente. Cara, eu não quero saber se eu vou ser atingido ou não. Eu vou pra cima. E eu vou com uma grande esperança. Porque mesmo que eu seja atingido, mesmo que algo de ruim me aconteça, A morte é lucro. a morte é lucro. E mesmo que não seja uma morte física, mas algo que vai me desapontar, eu já passei por tantas, vou vencer essa também. Amém. Então, ao invés da gente entrar amedrontado, vamos entrar na coragem. Amém. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe muito. Eu oro para que você tenha um ano de 2022 maravilhoso, mas Amém. isso você precisa sim estar alinhado e ajustado aos planos e projetos que Deus tem para você. Então, nada mais sábio do que nessa virada de ano do que perguntar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Não quero viver mais o que eu acho que é bom, o que as pessoas estão dizendo. Eu quero que o Senhor tem para mim, porque só aí eu vou ser mais que feliz, mais do que satisfeito, mais do que realizado, independente da circunstância. Então, eu oro para que você possa, nesse final de ano, se realinhar, se reajustar, para que seu ano de 2022 seja incrível. Se você está no Spotify, segue aqui, seja assinante do nosso canal, isso ajuda muito. Compartilha aí, às vezes você printa, põe no stories do Instagram, marca a gente lá. E se você está no YouTube, também assina o nosso canal aqui. Esse canal é novo, a gente está começando ele do zero. Assina esse canal aqui, toda semana tem coisa muito boa para você. E também compartilha aí nas suas rodas de amigo, nos seus grupos de WhatsApp. E usufrua bem do seu tempo. Então, do que você tem alimentado a sua alma? Você tem ouvido músicas enquanto caminha, músicas que agradam. Então, aproveita o tempo aí de caminhada, de preparar uma comida, no banheiro, para ouvir um podcast, para acrescentar, para agregar. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Deus abençoe Até mais, vocês. Até pessoal. semana que vem. Tchau, tchau.